Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A comunidade. Eu quero falar de bênçãos que nós temos quando debaixo da aliança com Deus. Mesmo em meio a tribulações do mundo, adversidades à nossa volta ou quaisquer outros adversários, a paz com Deus é interior e ela vem como consequência da justificação. Você que está com seus pecados tratados, é considerado por Deus como justo, embora não tenha sido justo no passado, entende? Você é pecador, cometeu deslizes, erros no passado, mas você se arrependeu, você confessou, você creu no sangue de Jesus, recebeu o perdão desses pecados e a justificação. As igrejas precisam falar, os pregadores precisam pregar mais sobre a justificação. Ninguém será salvo sem ser justificado. Para você ser justificado, considerado justo, embora não tenha sido justo, mas por Deus vai ser considerado justo. Isto por causa do sangue de Jesus. E quando você tratou direitinho. Quando você tratou como deveria, cada pecado cometido é considerado justo, está, pois, justificado e vai ter a salvação, que é uma certeza, uma garantia de Deus. Interessante que no capítulo 5 de Romanos, nós somos justificados por causa da morte de Jesus, mas nós somos salvos por causa da vida de Jesus. A salvação não depende de nós, é dada, um dom dado por Deus, porque Jesus vive e isto tendo em vista o processo de justificação. A justificação depende de nós, a salvação depende só do Senhor. A salvação é para os justificados. Portanto, é muito importante você saber, está agora justificado plenamente, justificados, pois, mediante a fé em Jesus, agora nós temos paz. A paz é uma espécie de termômetro. Você está assistindo muito notícias, preocupado com a doença, a Covid, preocupado com os roubos, preocupado com os rumos do mundo, você está sobressaltado com as ocorrências à sua volta. Isto é um termômetro. Quem está em Deus está completamente tranquilo. Justificados, pois, pela fé, mediante o sangue de Jesus, agora nós temos paz com Deus. Romanos 5:1. Temos paz com Deus. Eu quero ler agora no Salmo 111, um salmo muito interessante, não tem autoria, pode até ser atribuído a Davi ou a algum dos discípulos dele. Diz o seguinte: aleluia, de todo o coração eu renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Quando a gente está justificado, se sente perdoado, a gente tem prazer em estar com os irmãos e prazer em louvar. A gente não espera a hora da reunião começar para a gente orar, para a gente buscar o Senhor e louvar ao Senhor. A gente está com sede, a gente quer mais estar na presença do Senhor, e com os justos também, e na assembleia onde o povo de Deus se reúne, porque onde o povo de Deus se reúne, Deus está presente. Jesus prometeu que ele estaria onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Portanto, a alegria, o prazer
do cristão é ir à casa de Deus, onde os cristãos estão reunidos. Isso é um termômetro para você saber se está bem. Outro é a paz em seu coração. Então, o Salmo 111 continua: grandes são as obras do Senhor por todos os que nelas se comprazem. Aqueles que observam, que veem, que param para pensar no que Deus faz. Porque a maioria dos crentes anda assoberbada com as coisas do mundo, distraídas e ocupadas com as coisas do mundo e não tem tempo de ver as maravilhas de Deus. Isso é um outro termômetro. Você tem tido tempo para parar e pensar em Deus e ver as maravilhas? As obras de Deus são maravilhosas quando vistas por aqueles que têm prazer em ver. Você tem prazer em parar tudo, ficar um tempo a sós, pensando e contemplando as maravilhas de Deus? Isso é um outro termômetro que você tem para saber se você está bem. Continuando, em suas obras, a glória e majestade, a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Deus é benigno, misericordioso. Ele dá sustento aos que o temem. Ele se lembra sempre da sua aliança. Olha que expressões tremendas. As obras de Deus são grandes, obras de justiça e obras que revelam a majestade, mas somente naqueles que as contemplam. Somente quem para ver essas obras é que vai poder ver. Quem está ocupado demais com as coisas do mundo não vai ter tempo de ver essas maravilhas de Deus. E ele não vai nem perceber que Deus dá o pão de cada dia, ele dá o sustento aos que o temem. Ele não se esquece nunca, ele se lembra sempre da sua aliança. Você está debaixo da aliança com Deus, cumprindo plenamente o seu lado da aliança, porque o lado de Deus ele cumpre, mas ele quer que você cumpra o seu. Toda aliança de Deus é condicional. Não existe conosco aliança incondicional. Você vai ser salvo, haja o que houver, faça o que quiser fazer e vai ser salvo. Não existe isso. Deus não escolhe ninguém para ser salvo assim, independente da sua atitude. É uma aliança que Deus propõe e nós entramos nessa aliança ou não. O sangue é a base da aliança e o Espírito Santo é o penhor, é o selo, é a garantia dessa aliança para quem está nela, se quiser, porque se quiser sair também pode sair. Se não quiser entrar também pode, mas tem que querer estar na aliança. Não existe aliança de Deus com alguém que não quer. Não existe aliança de Deus com alguém que não faz a sua parte. Você tem uma aliança com Deus se quiser. O ser existe. É a condição que Deus nos entrega, depende de nós. Mas continuando o Salmo 111, Deus manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Isso é uma expressão forte. No Antigo Testamento, isso significava guerras, vitórias, poder, prosperidade sobre as outras nações. No Novo Testamento, isso significa caminho aberto, significa liberdade para pregar, significa poder e unção, significa frutos, resultados que a gente consegue quando a gente está nessa aliança. Deus nos dá herança entre as nações. Nós vamos ver fruto do nosso trabalho entre as nações. Nós vamos ver fruto do nosso trabalho em outras pessoas. Nós vamos ver Deus abrindo caminho para nós vivermos o Evangelho e pregarmos. O fruto do nosso testemunho vai influenciar muitos outros. Isso é a herança que Deus nos dá à luz do Novo Testamento. Você entende a diferença? No Antigo Testamento eram conquistas materiais,
território, gente, riqueza e prosperidade, saúde e longevidade. No Novo Testamento, isso significa conquistas espirituais e é a herança que Deus quer dar para os seus. Continuando, as obras das mãos de Deus são verdade e justiça. Os seus preceitos todos são fiéis, são estáveis para todos sempre. Deus enviou ao seu povo a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança. Ele é tremendo. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O seu louvor permanece para sempre. Pois é, quando nós estamos em aliança com o Senhor, nós temos a certeza da redenção, o perdão de pecados, a paz no coração, as bênçãos espirituais de Deus, resultados do nosso trabalho, frutos espirituais, certeza de que os preceitos de Deus são fiéis e Deus vai nos garantir. Nós vamos ter essa convicção, essa paz no coração, nós vamos ter tranquilidade na obra de Deus. Tudo isso são consequências de nós estarmos em aliança com o Senhor. Mas se você gosta do pecado e tem algum pecado que não foi tratado, você não está gozando dessas bênçãos da aliança. E é até questionável se você está realmente em aliança ou não, porque se você sabe que tem um pecado, não quer se consertar, não quer deixar, por outro lado, você também gosta das coisas do mundo, não se rende ao senhorio de Cristo. Você tem sua vida como a das pessoas à sua volta que não conhecem a Deus. Você gosta das coisas do mundo, quer se informar do que acontece no mundo. Você quer ter prazer e participar das coisas que há no mundo. Eu questiono se você está realmente na aliança com Deus. A aliança com Deus nos traz para um reino diferente do mundo. Nós vivemos à luz da grandeza de Deus, a vida com Deus em oração, prazer de estar com o Senhor, falar do Senhor, viver com Ele, depender dEle. E isso não é o mundo, não são coisas materiais, são prazeres dentro de nós, alegria espiritual, frutos que nós temos, que o Senhor nos dá. Ele amplia o nosso testemunho, nós ganhamos outros. Você está assim? Você tem esse temor a Deus? Você tem medo de sair da aliança com Deus, de não ser salvo? Como está a sua vida? Você considera isso como muito importante ou você está como um crente acomodado, como um crente carnal, a maioria dos crentes nas igrejas, que dá um pouquinho para Deus e o resto para o mundo? Como você está? É bom pensar nisso. Deus é grande para com aqueles que o consideram. Deus é segurança e estabilidade para os que estão em aliança com Ele. Os outros vão viver com medo no mundo, pressionados, deprimidos e doentes e largados e, enfim, entristecidos, arrasados. É uma vida muito triste de alguém que conhece o Senhor, mas não vive na aliança com Deus. Comece a pensar nisso. Você está realmente no gozo da aliança? Tem esses frutos aí para caracterizar isso: a paz, a bênção de Deus, a alegria espiritual, prazer em estar com os irmãos, vontade de ganhar outros, de ter herança entre outros. Você tem esses frutos como termômetro de que você está realmente na aliança com Deus? Confira isto no seu coração.